Agora Verdade. Vamos falar de um assunto também pertinente. A relação entre Oceana Basílio e José Fidalgo pode estar por um fio. Segundo o Correio da Manhã apurou, a atriz vai protagonizar cenas quentes com o ex-namorado Pedro Sousa, algo que não terá agradado a José Fidalgo. E não é para menos. O namoro entre Oceana Basílio e José Fidalgo está por um fio. A decisão do ator de se mudar para o Brasil de forma a protagonizar uma novela da Globo já tinha feito tremer a relação, que ficou ainda mais fria devido à nova personagem da atriz na novela Paixão da SIC. É que na trama, Oceana protagoniza cenas quentes com o ex-namorado Pedro Sousa, o que não agradou a José Fidalgo. De acordo com uma fonte, os ciúmes do Pedro são uma constante e há quem diga que a história entre os dois continua por resolver. José Fidalgo está de malas e bagagens para o Brasil e o que é certo é que manter a relação à distância vai ser complicado. Oceana Basílio e Pedro Sousa terminaram o namoro há um ano. Um mês depois começou o romance com o ator José Fidalgo. Os dois nunca assumiram a relação publicamente. Mas esta cumplicidade é notória. Embora eles nunca tenham assumido, mas é uma cumplicidade notória e nós, portugueses, gostávamos muito que este namoro se realizasse mesmo, que desse conhecimento dele, porque são duas das pessoas mais bonitas de Portugal. Mais bonitas, mais sensuais, ficavam muito bem. É Filipe assim, Castro. Filipe de Castro. Por que é que estás com essa cara? Não concordas? Não é? Não concordo. Não concordo. São as pessoas mais bonitas de Portugal, mas são muito bonitos, sim, são senhora. muito bonitos. Muito. É dos casais Mas mais bonitos. discordo também que não vejo complicidade nenhuma. Não. Nunca os vi Desconfias juntos. desta Nunca relação? os vi juntos. Já encontrei várias vezes o Fidalgo e nunca o vi com a Oceana. É estranho. Eles têm é estranho. entrevistas. E já agora, fez ele com quem? Não, às vezes saber. com amigos. Com amigos. Com amigos Eles têm dado apenas. pistas Aliás, através das eu redes conheço, ele é sociais. muito simpático. Mas ele gosto imenso. pode ser com amigos e ter uma relação com outra pessoa, não quer dizer que É uma tenha que ser relação sempre os dois. aberta. Mas ele tem muitos amigos. Pode ser uma relação muito aberta. Mas estás a sugerir o quê? Estás a sugerir que... Não ponhas palavras na minha Não, boca. eu estou a ponhas perguntar o que é numa que estás a sugerir. Porque a imprensa avança com esta cumplicidade. Eles dois são vistos em fotografias juntos. Tu dizes que não achas aqui grande cumplicidade. Achas que, ou da parte da Oceana ou da parte do José Fidalgo, pode haver alguém? Eu não sei, isso não sei. Eu nunca os vi juntos, daí eu não achar que há cumplicidade entre os dois. Por isso, cada vez que... A Oceana não a vejo há imenso tempo. O Fidalgo viu há bastante pouco tempo, antes de ele ir para o Brasil, muito simpático, com amigos, e pronto, é a minha opinião. Mas não vejo cumplicidade Sim. entre Oceana e Fidalgo. Mas a Não vejo existir nenhuma. a relação, como nós temos noticiado e conversado aqui no Flash Vidas, Ruth, já que é o Correio da Manhã, então, que avança com esta notícia, achas realmente que estas cenas tórridas podem pôr em causa a relação do José Fidalgo? Eu acho que há efetivamente uma relação e nós ao longo dos últimos meses temos vindo a falar sobre isso. Eles já publicaram fotografias em sítios, nos mesmos sítios. Pistas, não é? Várias fontes garantiram-nos Mas não que eles estão estão juntos, não efetivamente estão juntos. Mas o que a Ruth está a dizer, Filipa, é que vê fotografias do José Fidalgo No mesmo sozinho local. e vê fotografias da Oceana sozinha, mas depois compara as fotografias e o local está lá, à mesma hora, no Exatamente. mesmo sítio. Mas nunca aparecem juntos. E várias fontes garantiram-nos que eles estão efetivamente juntos. Sim, os amigos avançaram com isso. Exatamente. Agora, se a relação vai durar, isso é que já é outro assunto, até porque há estas cenas escaldantes com o ex-namorado, uma situação que eu acho que nunca ficou muito bem resolvida. Eles terminaram, pouco tempo depois a Oceana começou com o José Fidalgo. Um mês Eu depois, acho que, salvo erro, não é? exatamente, um mês depois, eu acho que há sempre aqui qualquer coisa entre... Ficou bem resolvido. Além disso, É não sei isso. se vocês se recordam, o Pedro Sousa teve uma relação assumida com a Oceana, mas passados uns tempos eles também tiveram ali uns arrufo, problemas. tiveram vários. Instalaram-se, Sim, sim, mas sim. depois voltaram outra Voltaram. vez. Ou seja, é uma relação que já teve vários fins Altos e e baixos. recomeços. Até é perigoso. Se calhar está mal resolvido Exatamente. e provavelmente irão agora resolver. E com a tal agravante da Bruna Marquezine, que também irá, não é? exatamente, Contracenar com o José Fidalgo. Fidalgo. Portanto, temos aqui demasiados pormenores a se calhar prejudicar Eu penso que seja difícil manter uma relação com o José Fidalgo no Brasil, onde ele vai ser muito assediado por mulheres e eu acho que se a relação já sofre aqui com estes ciúmes, não é? De parte a parte, quando eles estiverem separados pela distância, pior Porque a será, distância não é? por si só Segundo já a é imprensa, segundo a imprensa, não me interrompas. Segundo a imprensa, a Oceana também é muito ciumenta, segundo a imprensa. Não sei o que estou a dizer, foi o que Eu eu... vou-vos recordar uma situação. Claro. O José Fidalgo foi casado
com uma senhora durante muito tempo. E a distância nunca os fez separar. Separaram-se passado muitos anos. A senhora Por isso, estava cá. o que revelou é que o José Fidalgo também é uma pessoa muito estável. Eu tenho uma opinião do José Fidalgo muito boa, para já que é uma pessoa muito estável. Reservada, não é? Não é uma pessoa de trair aquela ou aquela namorada. E depois, embora seja muito assediado, como sempre foi, tem sido uma pessoa que tem mantido sempre a sua postura e tem sempre mantido o respeito pelas mulheres. Eu concordo contigo, até porque eu só vi o Fidalgo com essa relação com essa senhora que eu agora Com quem estava... teve o filho. Com a Sim, Fernanda. senhora. Com a Fernanda. Nunca mais ouvi com mais ninguém. Era uma mulher muito inteligente. Sim. E conheço, e já falei Era e várias é. vezes com ele, nunca mais ouvi com ninguém. Eu recordo-me de ter ouvido uma entrevista do José Fidalgo em que ele admite que a distância é realmente um problema, pelo menos em relação ao filho, que está neste momento no norte Sim, do ele tem país. 2 filhos, não é? Exatamente, portanto a distância aqui é complicada em termos de relações pessoais, Brasil ainda mais será. Sim, não é? sim. Ele tem 2 filhos, um com a Fernanda, que foi a única relação que ele duradoura, assumiu. e foi bastante duradoura. E depois o segundo filho, que até gerou um pouco de polémica, porque nós não sabíamos que o José Fidalgo estava a ter uma relação naquela altura e de facto surgiu a notícia que ele tinha Uma sido relação pai. ou um affair? Foi um affair, exatamente. Um affair. Mas ele, ok, assumir. ultrapassado aquele constrangimento inicial, ele assumiu o filho e hoje em dia é um pai absolutamente presente, quer para um, quer para o outro Sim, filho. presente do que vê, não é? Na Qual é? medida do Sim, possível, já que a sim, sim. distância. Qual é a pergunta que se impõe aqui? É, neste momento, a Oceana estando a contracenar com o Pedro Sousa, que foi o ex-namorado e que houve uma relação forte, há possibilidades, vocês acham que há possibilidades de voltarem ou não? E foi um namorado assumido. Eu acho que sim, acho que ele cabe muitas possibilidades, fortes possibilidades de eles voltarem, sem dúvida. Ok, vamos esperar então por mal resolvidos, é normal. notícias de Oceana Basílio, que é das mulheres mais bonitas, Filipa Castro. Ela é mais lindíssima. Linda, E ele linda. também, atenção. E ele é giro. ele, Eles então- os dois são giríssimos. Bem, giríssimos. Fazem um filho, casal não é? muito Um gosto filho bonito. nascido desta relação seria. Mas do Pedro Sousa também.